Nessa reunião, Almirante, então o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, qual foi o assunto dessa reunião? Ele apresentou aí, sim, uma minuta aos senhores? Não, senhor. O ministro, ao nos convocar, vamos lembrar que nós estamos em 14 de dezembro de 2022. Exato, uma quarta-feira. Não saberia dizer, mas ruído, boato, continuava as pessoas, principalmente aqui no SMU, em frente ali ao QG do Exército, e essas eram as nossas maiores preocupações. O ministro da Defesa nos convocou para uma reunião e isso era quase que rotina. Às vezes, eu escuto durante certos depoimentos, porque houve tal reunião, a gente se reunia periodicamente, ao longo de todo o período de comando, no mínimo uma vez por semana. Nesses períodos finais, nós nos reunimos mais vezes, inclusive. Isso, para mim, era quase que rotineiro. Então, a gente não era divulgado uma pauta inicial. Assuntos diversos eram tratados nessas reuniões. A minha lembrança dessa reunião é que estávamos os três e que não houve apresentação de nenhum documento durante a reunião. É isso que se o senhor me perguntou se houve apresentação, eu não lembro de ter sido apresentado nenhum documento. Mas o senhor se lembra do assunto tratado? Senhor ministro, essa reunião, ela foi uma reunião, para dizer no mínimo, estranha. Estranha porque ela, meio coisa rara nas nossas reuniões, ela meio que se encerrou antes de começar. Eu fiquei com a impressão de que eu tinha chegado um pouquinho depois dos outros dois colegas. Estavam os três sentados, essa é a minha lembrança. Quando eu entrei, eu já percebi que tinha havido algum tipo de desentendimento ou de alguma discussão anterior tinha acontecido e a reunião foi encerrada. Eu não tive... O ministro não abriu nenhuma pauta adicional, parecia estar chateado com o desenrolar da conversa, e a reunião foi encerrada. Ou seja, eu não tive nem participação ativa nenhuma nessa reunião, porque eu não vi assunto, digamos assim. Eu vou ler um trecho aqui do depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, no dia 21 de maio de 2025, exatamente sobre essa reunião. Então, entre aspas, o Brigadeiro Batista Júnior. Quando eu entrei, eu fui o último a chegar na reunião. O almirante Garnier estava de costas para mim, o general Paulo Sérgio de lado e o Freire Gomes de frente. Eu entrei e sentei ao lado do Garnier. Imediatamente a reunião começou e o general Paulo Sérgio disse o seguinte: trouxe aqui um documento para vocês verem. E eu confesso ao senhor que não me lembro se ele falou que é no estado de defesa ou um estado de sítio. Eu, raramente, porque eu achava que não existiam os pressupostos básicos e todo esse processo sequer para o estado de defesa. Então, estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim: eu trouxe um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo o que estava acontecendo, Batista Júnior, eu perguntei para ele, esse documento, o documento estava na mesa dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou, o general Paulo Sérgio, sim. E aí eu falei, não admito sequer receber esse documento. Não ficarei aqui, levantei, saí da sala e fui embora. O senhor se recorda disso? Eu não me lembro desse diálogo. Não se recorda? Desse diálogo, não, senhor. O senhor se lembra de algum diálogo? Eu me lembro que as pessoas estavam com aquela cara de que comemos e não gostamos. Alguma coisa já tinha acontecido, mas eu não me lembro
Eu não vi documento, não foi apresentado documento, eu não vi o general, eu não vi o brigadeiro Batista Júnior dizer isso. Acho até que isso não se coaduna com a atitude de um comandante de força, se o senhor me permite. Não é um comandante, não diz ao ministro da Defesa palavras dessa natureza. Como eu lhe falei, até que alguma ordem seja dada, e essa ordem seja flagrantemente ilegal, o Estatuto dos Militares não faculta ao militar ficar inventando, tendo ilações ou criticando coisas que estão na cabeça de outrem, principalmente se esse outrem for o seu chefe. Nessa reunião, o brigadeiro Batista Júnior foi o primeiro a se levantar e sair? Isso o senhor se recorda? Isso eu me lembro. Eu me lembro que ele saiu antes de mim, pelo menos. Isso eu me lembro. Ele saiu. E a saída dele gerou algum comentário aos que ficaram? Não, eu acho que o ministro meio que encerrou a reunião, talvez... A única coisa que eu me lembro é que o ministro estava com a expressão contrariada e o Freire Gomes também, e a reunião acabou. Meio que acabou sozinha. Uma última questão, Almirante. A denúncia do Procurador-Geral da República destaca uma mensagem enviada exatamente no dia dessa reunião no Ministério da Defesa, dia 14 de dezembro de 2022, uma mensagem enviada pelo general de reserva Laércio Virgílio. O senhor conhece esse general? Não, senhor. Ao general Freire Gomes, afirmando nessa mensagem, abre aspas, Marinha está coesa, e na tentativa de pressionar o general Freire Gomes. O senhor não conhece esse general de reserva, então também não tem consciência, não tem conhecimento dessa mensagem. Não, senhor, mas tenho que agradecer ao general Laércio, porque tudo que um comandante quer é que a sua força esteja coesa. O senhor teve notícia que após o dia 14, as redes sociais passaram a atacar o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior? Sim, senhor. E o senhor sabe o motivo disso? Redes sociais, senhor ministro. Acho que o senhor é alguém que mais lida com essa questão. Mas eu nunca fui atacado por elas. Nem eu. Aliás, desculpe. Eu também fui atacado por elas. Mas... Seria leviano dizer que não fui. Fui também. O senhor tem conhecimento de uma mensagem enviada uma orientação enviada numa mensagem pelo réu Walter Souza Braga Neto ao militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros, dizendo, abre aspas, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo arbitrariedades, sendo feito ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier e, com perdão da palavra aqui, mas é a mensagem dos autos, e fode o BJ. O senhor tem conhecimento dessa mensagem? Teve conhecimento dessa mensagem? Eu tomei conhecimento dessa mensagem pela imprensa a partir do momento em que os trabalhos dessa investigação em curso foram publicados. Eu não tinha conhecimento disso antes. O senhor saberia dizer por que a orientação era para sentar o pau no Batista Júnior e elogiar o senhor? Essa mensagem, ela diz o porquê sentar o pau no Batista Júnior. Fechado em mordomias, buscando vantagens antes do governo terminar. Então, ela diz isso. Porque me elogia, não sei. Eu agradeço ao almirante Garnier.